Aborto legal? Aborto não é legal. Bom, existem situações em que o aborto é legal. Legal no sentido de permitido por lei. Nós temos 3 situações no Brasil que este procedimento é permitido por lei. Primeira situação, quando a gravidez oferece risco de vida para a gestante. Pode, não é crime. Segunda situação, casos de anencefalia, quando é constatado por exames que o feto, o embrião, não tem formação cerebral completa. Também pode, não é crime, é permitido por lei. E a terceira situação, que é mais complexa, por quê? Porque vem de um crime, nos casos de estupro. Quando a gravidez resulta de um estupro, ele também é permitido por lei, é um aborto legal. Vamos supor que uma menina, uma mulher, foi estuprada e ela fica grávida. Grávida resultado deste estupro. Que situação, hein? Como que vai fazer para ter um filho resultado de estupro, de uma agressão? É óbvio que não é obrigatório fazer aborto numa situação dessas. É uma escolha. Mas é permitido. Essa é uma das situações em que o aborto é permitido no Brasil. Nós temos 3. Primeira, quando a gravidez é resultado de estupro. Segunda, quando a gravidez oferece risco de vida para a mãe. Terceira situação, quando é constatado anencefalia, que é a má formação cerebral do feto ou do embrião. Tem como constatar isso? Tem. Através do ultrassom, constata a má formação cerebral. Nesses 2 casos que a gente falou, que é a anencefalia e que a gravidez apresenta risco de vida para a gestante, não precisa de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial. Precisa só do laudo de 2 médicos, constatando a anencefalia e o risco de vida para a mãe, através de exame de ultrassom. E precisa que a gestação tenha até 22 semanas ou o feto tenha menos de 500 gramas. Se não tiver 22 semanas ou tiver mais de 500 gramas, não pode fazer o aborto? Pode, mas aí o hospital precisa ter uma estrutura de maternidade. É mais complexo. Agora vamos falar da terceira hipótese de aborto legal, que é no caso de estupro, violência sexual. O estupro não precisa necessariamente ter sido cometido por desconhecido. Pode ser um estupro feito por namorado, por pai, marido, irmão. Isso também é estupro, não é o fato de ser um desconhecido que vai caracterizar. E não precisa de boletim de ocorrência. A palavra da mulher é suficiente. É óbvio que a mulher não vai chegar lá e falar assim: ai, sofri um estupro, quero fazer aborto. Não, existe todo um procedimento. Vai fazer um exame com uma junta médica, um exame psicológico, exame físico. Não precisa de boletim de ocorrência nem do laudo do IML. A palavra da mulher é suficiente. É óbvio que vai ter todo um processo, mas a documentação vai ser fornecida pelo hospital. A mulher vai passar por um procedimento, por uma análise de uma junta médica psicológica e ela vai assinar um termo no hospital falando que ela está falando a verdade. Assina que está falando a verdade, porque se não for assim, se for constatado que ela mentiu sobre um crime, ela está cometendo um outro crime, que é de falsidade ideológica, né?
Mas vamos supor, trabalhar com um caso que seja verdade. Aonde é possível fazer esse procedimento, esse aborto? Qualquer hospital público faz? Não. O Ministério da Saúde disponibiliza uma lista com hospitais que fazem esse procedimento. E qualquer médico é obrigado a fazer? Também não. Ele pode ter os princípios dele, morais, religiosos, as convicções, ele não é obrigado a fazer. Mas todo hospital tem que ter um profissional que realize esse procedimento. A mulher, quando chega no hospital, tem direito a um atendimento humanizado. Isso significa que ela não vai passar por julgamentos nem por uma humilhação. Ela vai passar, sim, por uma junta médica, psicólogo, assistente social, obstetra, ginecologista, vai passar por essa junta para depois essa equipe de profissionais dar um parecer, um laudo falando que sim, ela tem direito a este aborto, ou não, ela não está de alguma forma preparada ou psicologicamente ou fisicamente para fazer esse aborto. Mas e aí? Aí a junta médica fala que não e engole-se e tem-se o filho? Não, ela tem direito a ter esse laudo nas mãos para levar para o advogado dela, para a defensoria pública e aí sim começar um processo judicial para legalizar este procedimento de aborto que ela quer fazer. É assim que funciona. Não é fácil, não é simples, mas existem possibilidades de fazer aborto de forma legal no Brasil. E se a vítima do estupro for menor de idade? Ou seja, ela é menor de idade, ela precisa ser representada, ela tem representantes legais. Quem que vai decidir se vai fazer o aborto? Porque se os dois estão de acordo, tanto a menor quanto seus representantes, beleza, o procedimento é esse. Mas existe a situação de, a menor quer fazer o aborto, mas os representantes legais não querem. 2, a menor não quer fazer o aborto, mas os representantes legais querem. E aí? Bom, vai se considerar, em primeiro lugar, a vontade da menor, a vontade da vítima. Mas, muito provavelmente, é um caso que também vai para a defensoria pública, para o advogado, que vai ser analisado pela justiça. Ano passado, 2020, entrou em vigor uma decisão que diz que a gestante tem que ser informada que ela tem direito de ver o feto ou embrião pelo exame de ultrassonografia. Ela pode querer ou não querer, mas ela tem que ser avisada de que ela tem direito a ver. E se ela quiser ver, ela vai ter que assinar um termo falando que ela quis ver. Então, presta atenção nisso porque essa decisão é nova, tem pouco tempo que está valendo. Vamos então entender quais são as fases do procedimento de uma pessoa, uma mulher que sofreu estupro, engravidou e quer fazer o aborto. Qual que é a primeira fase? A vítima chega no hospital e ela relata sobre as circunstâncias do estupro. Palavras dela, na frente de 2 profissionais. Então, primeira coisa a ser feita, chegar no hospital e contar o que aconteceu para 2 profissionais. Segunda fase. Vão ser feitos exames físicos e psicológicos pelo médico responsável. Ela vai ser examinada também por uma equipe e o médico responsável vai emitir um parecer sobre o caso, sobre a situação geral. Feito isso, 3 integrantes dessa equipe multiprofissional que vai examinar, que vai analisar,
eles vão subscrever o termo de aprovação de procedimento de interrupção da gravidez. Então, é um termo escrito e assinado por 3 profissionais dessa equipe que analisou a vítima. Terceira fase do procedimento. A vítima vai assinar um termo de responsabilidade, falando que ela está ciente de tudo que ela falou e se comprometendo com a verdade, ou seja, ela está assinando que tudo que ela relatou é verdade. Por quê? Como eu disse lá atrás, se ela contou que foi estuprada e não foi de fato, ela está cometendo crime de falsidade ideológica. Então ela tem que assinar um termo de que tudo que ela contou é verdade. Para a explicação doutrinária, a gente tem 4 formas de aborto. É o natural, o acidental, o criminoso e o legal. O natural acontece espontaneamente, não é crime, é um aborto que aconteceu. O acidental também não é crime, é um aborto que aconteceu alheio à vontade da mulher, ou ela levou um tombo, ou sofreu um acidente, o que quer que seja, acidentalmente ela teve um aborto. O criminoso é crime, é o que está lá no 124, artigo 124 do Código Penal. E o que a gente falou nesse vídeo foi sobre o aborto legal. O aborto legal é dividido em 2 classificações. Primeira classificação é o aborto terapêutico ou necessário, que é feito para salvar a vida da gestante. E a segunda classificação, é o aborto eugênico, que é quando é constatado que a vida extrauterina não vai ter uma vida boa, não vai viver bem, não vai viver por muito tempo, não vai ter qualidade de vida. Então, são as 2 formas doutrinárias de aborto legal. Ah, mas então é só eu chegar em qualquer hospital público e falar: fui estuprada, quero fazer um aborto. Não, não é assim. O Ministério da Saúde fornece a lista de hospitais que fazem esse procedimento. Não é qualquer hospital que faz. E tem outra questão importante. O médico é obrigado a fazer o aborto? Não. Ele pode ter as ideologias dele, ele pode ter as crenças, ele pode ter os princípios, o que quer que seja. Ele não é obrigado. O que é obrigado é, no hospital que é indicado pelo Ministério da Saúde para fazer esse procedimento, tem que ter um profissional que faça. O profissional não é obrigado a fazer, mas tem que ter algum que faça. A mulher tem direito a ter todo o suporte, tanto antes quanto depois. Suporte psicológico, físico, antes do aborto e depois que fizer. Porque, sinceramente, é uma situaçãozinha que mexe com o psicológico e mexe com o corpo, né?